Finalizando o nosso giro, vamos agora para a sexta turma. O colegiado manteve o direito de um trabalhador rural de Valença, no Piauí, de ajuizar reclamação trabalhista no local onde reside, mesmo tendo prestado serviços em fazendas de Minas Gerais e de São Paulo. A decisão levou em conta a situação excepcional de vulnerabilidade do trabalhador, já que ficou comprovado que ele foi submetido a condições análogas à escravidão. A ação foi ajuizada contra uma fazenda e 3 pessoas físicas. O lavrador contou que o dono de uma agência de viagens estaria contratando pessoas para trabalhar no corte e no plantio de cana-de-açúcar no município de Delta, em Minas Gerais. Segundo ele, as despesas com transporte seriam pagas por um empreiteiro local e descontadas posteriormente. A promessa incluía a possibilidade de carteira assinada, alojamento e alimentação sem custo. 35 trabalhadores embarcaram com destino à cidade mineira, mas ao chegar ao local foram surpreendidos pela falta de estrutura. O grupo tinha de dormir em papelões, pagar aluguel e comprar alimentos. O material de trabalho e os equipamentos de proteção individual também foram descontados da remuneração. Em defesa, o transportador argumentou que não deveria fazer parte da ação porque não tinha contratado o trabalhador, apenas vendido as passagens. O empreiteiro seguiu na mesma linha e também questionou a competência da Vara do Trabalho de Valença, do Piauí, para julgar o caso. A ação foi ajuizada no município onde o lavrador mora. O fundamento foi o artigo 651 da CLT, segundo o qual a competência é determinada pela localidade onde o empregado prestar serviços, ainda que tenha sido contratado em outro local. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a situação como trabalho escravo contemporâneo. De acordo com a decisão, havia um mecanismo de aliciamento de trabalhadores do Piauí para outros estados, que ao chegarem ao destino eram vítimas de servidão por dívida e submetidos a condições degradantes. Também foi destacada a vulnerabilidade do trabalhador no caso. Por isso, o empreiteiro foi condenado a pagar todas as verbas trabalhistas devidas e indenização por dano moral. A decisão também rejeitou o argumento da incompetência do Foro de Valença para julgar o caso. Para o TRT, percorrer longa distância para entrar com processo configura violação à garantia de amplo acesso à justiça e à proteção às pessoas hipossuficientes, quando configurada a impossibilidade de arcar com as despesas de viagem, alimentação e estada. Da decisão, o empreiteiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na sexta turma, ministro Augusto César, ao negar o pedido, observou que, em situações excepcionais, os regionais têm considerado válido o ajuizamento da ação trabalhista na região de domicílio do empregado, nos casos em que a empresa preste serviços em âmbito nacional e em que, ao menos, a contratação tenha ocorrido no local. Para o relator, o fato de o lavrador arregimentado no Piauí ter prestado serviços em outros 2 estados demonstra a atuação nacional do empreiteiro. Outro ponto destacado pelo ministro foi a comprovação de que o trabalho ocorreu em condições análogas à escravidão. Para ele, obrigar o lavrador a ajuizar a reclamação no foro, onde foi submetido a condições degradantes, não se compatibiliza com a interpretação da CLT, nem com as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tratam de questões relacionadas aos direitos humanos e à dignidade do trabalhador. A decisão foi unânime.